Olá, é este o comentário de hoje com o título Governo e oposição antecipam a campanha eleitoral. Ninguém esperava que o processo sucessório estadual fosse deflagrado precocemente a um ano das eleições e a campanha eleitoral tivesse um início antecipado como estão fazendo o governo e a oposição. Tanto um quanto o outro colocaram seus pré-candidatos nas ruas e estão percorrendo o Estado numa prévia nunca antes vista, em busca de viabilidade eleitoral. Bastou o Congresso definir as regras eleitorais para as eleições do próximo ano para que no Piauí os dois maiores blocos partidários iniciassem uma pré-campanha que está descambando para uma antecipação da campanha, com troca de chumbo nas redes sociais, detalhando como deverá ser o nível no curso da disputa pelo governo do Estado. Não era comum nesta etapa do processo a campanha eleitoral ser deflagrada. Em geral, os partidos de oposição buscavam um nome entre seus quadros que pudessem enfrentar o esquema de governo comandado pelo PT. É verdade que nas duas últimas campanhas, 2014 e 2018, a disputa sempre teve um favorito, o atual governador Wellington Dias. Embora em 2014 o Wellington saísse candidato pela oposição. Por essa razão, ele não precisou percorrer o Estado para viabilizar a candidatura ao Palácio de Karnak, pois já era um político conhecido e já tinha sido governador. Em 2022, a situação é diferente. O cenário não é o de uma candidatura à reeleição, e a oposição ganhou envergadura com a ascensão do senador e presidente nacional do progressista Ciro Nogueira ao cargo de ministro-chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro. Com efeito, sem disputa pela reeleição, o governo precisa viabilizar seu candidato, assim como a oposição faz com o seu. Como a oposição agora tem cara e corpo, o governo é obrigado a rebater as críticas, mostrar a cara e sair da zona de conforto na condição de favorito para enfrentar uma queda de braço com seus opositores, agora bem fortes. Antes não havia este clima de disputa ferrenha que se desenha. Isso foi possível depois que o senador Ciro Nogueira e seu partido, que foram para a oposição sem um lastro de poder, ganharam espaço e força no governo Bolsonaro e agora se sentem poderosos para enfrentar o governo do Piauí. A estratégia do ministro da Casa Civil e da oposição em deflagrarem o processo da sucessão é tão somente ganhar tempo, pois não sabem como estará a conjuntura daqui a 6 ou 7 meses devido ao desgaste do governo Bolsonaro. De qualquer sorte, só em poder bancar uma estrutura no Piauí tão forte para fazer frente ao esquema do governo já é um plano que pode fortalecê-la. Para os oposicionistas, antecipar a campanha pode até ser um erro, mas a oportunidade não pode ser desperdiçada. Agora vamos às rapidinhas. Frente Parlamentar do Transporte Público. O deputado pastor Gessivaldo Isaías, do Republicanos, marcou pontos com a proposta de criar uma frente parlamentar do transporte público na Assembleia Legislativa. Contando já com 15 assinaturas de colegas deputados, ele acredita que já tem apoio suficiente para dar início ao processo de criação da frente. Este tipo de iniciativa é importante porque a Prefeitura tem se mostrado incompetente para solucionar a crise no transporte urbano de passageiros. Nem a CPI do transporte feita pela Câmara de Vereadores deu impulso a que a Prefeitura atacasse a crise. Então a crise está saindo do nível de sua atribuição, que é o município, para pedir socorro em outro, que é o Parlamento Estadual. Não é hora de abrir discussão. A vice-governadora Regina Souza pediu cautela a alguns petistas sobre manifestação de posição em relação à procura por filiação ao PT de alguns deputados e políticos candidatos às eleições de 2022. Especificamente, Regina tratou da especulação do ingresso no PT do ex-governador Wilson Martins, que alguns integrantes do partido têm mostrado resistência pesada. Para ela, o melhor é não antecipar qualquer discussão sobre o assunto, porque a pessoa pode até se arrepender e ir para outro partido.
A propósito disso, o ex-governador nunca procurou o PT para pedir filiação ao partido. Portanto, a vice-governadora tem razão. Ciro confirma 90% de chance de Bolsonaro no PP. Palavras do próprio senador e ministro-chefe da Casa Civil do Governo da República. As chances de o presidente Jair Bolsonaro se filiar ao Progressistas para ter um partido e pleitear a sua reeleição em 2022 são de 90%. Aliás, Bolsonaro foi filiado ao Progressistas, antes PPR e PDS, por vários anos. Saiu para ser candidato porque tinha dúvidas se teria a legenda para fazer a sua campanha. Agora está de volta. Com a provável filiação, o progressista vai ter de montar um palanque para o presidente no Piauí. Aí eu quero ver o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, se for o candidato a governador, dizer que não sobe. O que Ciro vai dizer? É isso. Por hoje é só. Obrigado e até a próxima.